que você vai ver nesse vídeo você não vai ver em mais nenhum outro lugar, porque nós somos os primeiros a perceber que há uma guerra no Centrão. E nós percebemos isso em 2022, uma guerra pela centro-direita. E isso explica a federação do PP com a União Brasil e principalmente os movimentos do Gilberto Kassab. Eu tenho visto muitos comentaristas políticos falando sobre essa federação e todas as análises estão erradas. Todas. Nossa, como você é petulante. É que eles erram demais. Porque o que muda pro governo Lula da federação do PP com republicanos? Do PP com União Brasil? Pode ser que entre republicanos também? Nada. Eles já votam em bloco, já são um grupo, é a formalização do Centrão. Ah, mas o Gilberto Kassab está falando do PSD. O Gilberto Kassab está querendo posicionar o PSD em reação a essa federação. Porque o Kassab não está de olho em 2026 e a federação do PP também não. Eles estão de olho em 2030, porque 2030 é o fim de uma era política. Lula não vai poder mais disputar a campanha de 2030 e já vai ter uma idade avançada. Bolsonaro até lá pode até ter perdido a vida, porque o estado de saúde dele é muito pior do que o do Lula. Então em 2030 há uma nova era da política nacional e os partidos já estão se posicionando. Inclusive com um bolsonarismo mais domesticado, porque Eduardo Bolsonaro é um pastel e não vai suceder Bolsonaro, e Nicolas Ferreira é muito jovem. Qual a sua opinião sobre a federação do PP com o União Brasil? Vai afetar muito o governo Lula ou é algo para o futuro? Quem você acha que vai conseguir vencer essa disputa pela centro-direita? Kassab e o PSD ou esse blocão do União Brasil e do PP? E para 2030, Bolsonaro estará vivo? Gostou? Que nós percebemos, valeu, o seu like vale nesse vídeo porque nós acertamos, percebemos isso lá em 2022 e se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. Em 2022, logo no final da campanha presidencial, o Gilberto Kassab começou um papo a respeito da centro-direita e eu falei pra vocês, olha, o Kassab vai entrar na disputa pelo espaço da centro-direita porque não está ocupado. E com o processo das cláusulas de barreira e das diminuições partidárias no Brasil, os partidos vão ter que se posicionar ou eles vão desaparecer. Olha o que aconteceu com o PSDB. O que é o PSDB? É de direita? É social-democrata? É bolsonarista? É o quê? Sumiu, desapareceu, teve que ir ali se fundir com o Podemos, mas não virou absolutamente nada. Então nós temos alguns espaços definidos na política nacional. Nós temos a extrema esquerda, com podemos colocar o PSOL, o PCdoB, a centro-esquerda com o PT, o PDT, o PSB, os partidos do centro, MDB, até poderíamos colocar o Podemos, o PSDB, a centro-direita, que você tem o PL, o PSD, o PP, o Republicanos, o União Brasil, são muitos partidos. A direita, com o, podemos colocar também o Partido Novo e o bolsonarismo na extrema-direita, porque o bolsonarismo ele não está fechado em apenas um partido. Ele está em múltiplos partidos, porque, por exemplo, o senador Cleitinho, ele é do Republicanos. Então há um espaço a ser melhor ocupado na centro-direita. Por isso que surge essa federação do PP com a União Brasil. Que muita gente tem falado, não, mas agora é o partido mais poderoso, é o bloco mais poderoso. Que bloco mais poderoso? Primeiro que a União Brasil já é um partido rachado desde sua essência. Colocaram fogo na casa do outro lá. Agora vai ter incêndios a dar com pau. O PP teve um problema com o Arthur Lira. É muito cacique para um local só. E eles já comungam da mesma ideologia. Eles são fisiológicos, são o centrão, defendem o liberalismo. Qual é a diferença? O que vai mudar para o governo Lula? Nada. Nada. E se não vai mudar, por que eles estão querendo colocar os republicanos também dentro? Já que eles atuam em bloco. Porque é a formalização do centrão. E se você tem esses partidos federados, você tem uma demonstração de força e principalmente de posicionamento. Posicionamento para quem? Para o mercado, posicionamento político, posicionamento à centro-direita. Porque até o Ciro Nogueira falou, o Lula não precisa ter medo da nossa federação, porque nós não somos contra o Brasil. Então se tiver alguma pauta que interessa, redução de escala 6x1, isenção do imposto de renda, nós vamos votar junto. Por quê? Porque eles são diferentes dos extremistas do Bolsonaro e também do Partido Novo, dos bolsonaristas, que sempre vão votar contra o governo. Não, nós vamos analisar, porque nós somos da centro-direita. O Gilberto Kassab, percebendo isso, porque esse movimento já vem há um certo tempo, não é de agora, já se arrasta há alguns anos essa federação, o Gilberto Kassab tem que reposicionar o PSD.
Porque o PSD tem parte que é do governo, tem parte que é fora, então é um partido que também pode acabar se PSDBelizando, um partido sem muita direção. Então ele quer se posicionar como alguém de centro-direita. Ele já vinha com esse movimento há um tempo e tem falado, não, nós vamos disputar em 2026, se tiver um candidato nós vamos, o Eduardo Leite se vier para o PSD já é pré-candidato, por quê? Porque ele quer se posicionar, mas o movimento de Kassab não é para 2026, o movimento de Kassab é para 2030 e não existe forma de você se posicionar melhor do que uma campanha presidencial para que você possa não somente apresentar o candidato, não somente para apresentar o seu partido, mas para apresentar a proposta do seu partido. É isso que Gilberto Kassab quer fazer. Ele pode até tentar lançar um candidato. Ou ele pode especular essa candidatura, mas ele quer se posicionar para 2026. Ele quer se posicionar em 2026 pensando em 2030. Por quê? Porque 2030 é o encerramento de uma era na política nacional. Em 2026, o favorito é o Lula. Kassab, ele tem consciência de que não tem como vencer o Lula. Como que não tem como? Não tem como vencer o Lula. Por quê? Porque os indicadores econômicos são bons. A população brasileira, em todas as pesquisas de intenção de votos, dão a Lula o favoritismo porque Lula sabe se posicionar politicamente. A população sabe quais são os projetos de governo do Lula. E os outros não têm absolutamente nada. E o Bolsonaro, que não pode se candidatar, ele mantém uma candidatura falsa. E essa manutenção da candidatura falsa do Bolsonaro sufoca qualquer outro candidato que possa emergir. Então, esse outro candidato não consegue se mostrar os seus valores, as suas ideias, as suas propostas e a sua visão de mundo diante do Lula ou em contraponto ao Lula, porque o Bolsonaro sufoca. Então o Lula é o favorito, salvo ali um problema de saúde, o que aparentemente não vai acontecer. Só que depois do Lula, o que vai acontecer depois de 2026? Para 2030? Em 2030, o Lula não vai mais poder disputar a campanha presidencial, porque já vai ser o segundo mandato dele, em sequência, e ele já vai ter uma idade avançada. Para 2034, sem chances. O Bolsonaro possivelmente não vai estar mais preso em 2030. Disputar, vamos colocar que ele até possa disputar, consiga algum recurso e esteja apto a disputar. E a saúde dele? O Bolsonaro, ele tem praticamente 10 anos a menos que o Lula. Tem 10 anos a menos que o Lula. Ele vai ter 75 em 2030. Mas o estado de saúde dele é muito pior do que o Lula. É possível até que o Bolsonaro morra até 2030. Porque ele não se cuida, cada internação dele, cada cirurgia fica algo pior. Então é possível que ele morra até lá. Então ele não é uma figura relevante para 2030, talvez nem esteja vivo. E aí como que fica? É o fim de uma era política e a abertura de uma nova. Quem que é o sucessor do Lula? Não temos isso bem definido ainda. E o sucessor do Bolsonaro? Também não há definido. É alguém da família, mas a família dele é ele mais ninguém. Por isso que eu vejo que há uma posição, há um posicionamento político para 2030. Inclusive com o bolsonarismo mais, podemos colocar assim, até mais domesticado. Porque nós tivemos aí praticamente 12 anos, de 2018 até 2030, de bolsonarismo com Bolsonaro. O bolsonarismo destrutivo, virulento, que seria a vingança moral dos fracassados e frustrados. Só que o movimento passou por transformações. E hoje é um movimento muito mais político, religioso, do que um movimento destrutivo. Que, claro, abraça os frustrados, os fracassados, e promete a eles uma prosperidade, utilizando o discurso religioso que o Pablo Marçal sabe fazer muito bem. Só que hoje, com o Pablo Marçal inelegível, com o Bolsonaro inelegível e possivelmente morto até 2030, e com essa transformação do bolsonarismo, o próprio movimento ele ficou muito mais fácil de ser integralizado ou internalizado por Zema, Tarcísio, Ratinho Júnior. Não há uma figura herdeira direta do Bolsonaro para levar o movimento. E ele vai ficar domesticado, porque o movimento já foi. Ele foi institucionalizado. O Bolsonaro chegou todo revoltado em 2019, foi moldado, foi cedendo às instituições, e hoje é um movimento institucionalizado. É um movimento institucionalizado. Quem poderia seguir com essa vertente do Bolsonaro seria o Eduardo, mas ele é um pastel, um palhaço, ele foi para os Estados Unidos, um erro imenso, ou até o Nicolas Ferreira. Só que o Nicolas é muito jovem, ele não tem essa condição. Então eu vejo que por 10, 12 anos no futuro, até 2040, 2045, o movimento do bolsonarismo ele vai ser um movimento mais amansado, com Tarcísio, possivelmente.
ou com alguém da centro-direita que vai acoplar o movimento bolsonarista. Esse é o cenário que eu construo para pós-2030, nessa nova era política do Brasil, que se encerra com o encerramento da história política do Lula. E aí eu vejo que é isso que está acontecendo nessa guerra do Centrão pela centro-direita, por isso que há a federação, por isso que há o movimento do Kassab. Não há algo para ameaçar o governo, mas é uma disputa interna do Centrão. O governo Lula tem que se preocupar? Em hipótese alguma nisso.